sobre a sua santa palavra. Eu quero pedir que o Senhor fale conosco, comunique ao nosso coração a sua vontade, que a sua palavra, ó Deus, cale fundo dentro do nosso peito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. A partir do verso 31 ao verso 34. Diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Até aqui, meus irmãos. Eu gostaria de pedir que vocês mantivessem a sua Bíblia aberta nesse texto, onde nós vamos voltar a ele brevemente, não muito depois dessas palavras iniciais. Nós estamos a exatos um passo de uma nova celebração natalina e um novo ano que já demonstra ser um ano de muitas incertezas, turbulências no campo da economia, no campo político e também, por que não dizer, no campo da fé. De um ano para o outro, o cenário só piorou, não melhorou. Inclusive o cenário que toca a igreja de uma forma geral. E eu gostaria de, nessa manhã, meditar com vocês sobre o tema compromisso com Deus. Eu não sei se você mantém o seu coração em linha com o céu, comprometido com a sua fé, comprometido com a igreja de Jesus, aquela com a qual ele compartilhará a eternidade ao seu lado, aquela a quem ele prometeu, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. Portanto, qual é o seu nível, qual é o seu grau de compromisso com Deus? Eu sei que todos nós esposamos alguma crença em Deus, mesmo pessoas que não fazem parte desse cenário eclesiástico, alimentam a ideia de que creem em Deus e que manifestam fé na sua atuação em suas vidas. Mas os dias se avizinham, tempestades num céu escuro vai sendo formado, e tudo que nós hoje carecemos não é de pessoas adeptas, como se fossem torcedores de um time de futebol, que, aliás, às vezes nós encontramos muito mais paixão por clubes de futebol, muito mais paixão até mesmo na questão das competições futebolísticas, do que, propriamente dito, paixão por Deus e compromisso com Deus.
Por todo lado cresce a frieza e o descolamento de diversas comunidades do eixo central da fé cristã, que é Cristo e o seu Evangelho. Nós encontramos comunidades que no passado, na geração anterior, foram comunidades vivas, comunidades vibrantes, comunidades que criam de todo o seu coração no único e verdadeiro Deus revelado na face de seu unigênito Filho Jesus, e que mantinham uma paixão pelo Evangelho, pela palavra escrita, pela palavra de Deus que nos foi outorgada pelo autor e consumador da fé, e que hoje mantém uma atitude um tanto quanto distante, fria e até mesmo descomprometida com a fé cristã, descomprometida com o Senhor. Eu não sei lhe dizer por qual razão isso acontece, mas me parece que nós, a cada ano, a cada período de anos, nós vamos perdendo um pouco mais o foco e a fé vai sendo esvaziada de importância no nosso coração, na nossa prática de vida, e isso tudo a despeito dos nossos hercúleos esforços, dos nossos enormes esforços para fazermos o contrário, para que a igreja seja viva, para que a igreja ganhe um sentido mais absoluto de fé. A verdade é que, se nós formos bastante honestos, vamos chegar à conclusão de que estamos vivendo um tempo de uma completa falta de compromisso com Deus e com a fé. E isso não é bom. Eu gostaria que todos nós pensássemos hoje em reaver o sentido da palavra compromisso, o compromisso com Deus, o compromisso com sua palavra, o compromisso com sua igreja, porque afinal, ao pensar que Jesus voltará para a sua igreja, é necessário que essa igreja esteja ardendo de paixão pelo noivo, pelo autor da vida, pelo Rei dos reis e Senhor e cabeça dessa igreja, o grande líder, o grande Senhor dessa igreja. O texto que eu chamei os irmãos para meditarmos é João capítulo 4, versos 31 a 34, quando os discípulos chegam ao mestre e diz para que ele coma, não é? Aquilo que a gente normalmente fala para uma pessoa que está sem comer há algum tempo. Olha, é hora de você se alimentar, é melhor você comer, você está fazendo muitos esforços, você pode cair duro aí de repente, se você não comer. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E aí, no versículo 34, ele vai dizer que comida é essa. Portanto, comida é algo que determina se vamos estar vivos ou se vamos morrer amanhã. O fato é que ninguém sobrevive sem comida, ninguém tem energia sem comida. E Jesus disse que a sua comida consistia em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Diz aí no verso 34, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Se a gente for medir o seu compromisso a partir do que Jesus definiu como sendo sua comida pessoal, fazer a vontade de Deus, qual é o seu real comprometimento em conhecer a vontade de Deus para cada detalhe da sua vida e vivê-la? Qual é o seu compromisso também em realizar a obra de Deus,
ou seja, cumprir a missão que Deus lhe concedeu como sendo um discípulo de Jesus, de alcançar o mundo com o Evangelho, anunciando às pessoas da sua família ou aqueles próximos, mais próximos, e depois disso, aos amigos, depois da sua família, que só Jesus Cristo salva e que não há salvação em nenhum outro. A verdade é que, se nós medirmos compromisso por esses dois balizamentos que Jesus disse que se tratava do seu alimento, da sua comida, como é que seria o nosso real desempenho diante de Deus? A pergunta que não quer calar é: você se preocupa de que a sua vida esteja ela sendo vivida no quadrante da vontade de Deus? Você se preocupa em realizar a sua obra e cumprir a sua missão e estar envolvido com outras pessoas nesse mesmo segmento de compromisso? A verdade é que o verso 34 traduz perfeitamente o nível de compromisso que qualquer um de nós precisamos ter com Deus, uma vez que somos discípulos de Cristo e basta ao discípulo ser como seu mestre. Nós também deveríamos fazer disso a nossa comida, o nosso alimento, aquilo do qual nós extraímos o nosso vigor, fazer a vontade de Deus e cumprir a obra que Ele nos determinou a fazer como missão. Eu quero ficar com os irmãos nesses instantes iniciais, nesses dois elementos e trabalhar esses dois elementos com vocês aqui nesse momento, aqui nessa manhã. Eu estou iluminando, desculpe-me, o verso 34, para que fique mais fácil para os irmãos visualizarem os pontos que Jesus Cristo destacou em sua fala. Disse-lhe Jesus: a minha comida, ou seja, o elemento do qual eu extraio vitalidade para a minha vida, consiste em duas coisas: fazer a vontade daquele que me enviou, e dois, realizar a sua obra. Qual o seu nível de compromisso com a vontade de Deus e realização da sua obra? Pergunto eu aqui nos slides preparados para pensar, para meditar com você nesse segmento. Você tem um compromisso com a vontade de Deus? Tem um compromisso na realização da sua obra? Você se importa com essas duas expressões de vida? Para Jesus, essa era a sua comida, fazer a vontade do Pai e realizar sua obra. Podemos falar isso juntos? Qual era a comida de Jesus? Fazer a vontade do Pai e realizar sua obra, ou seja, cumprir a missão. Essa era a comida, e eu acho que essas são duas importantes balizas para nós balizarmos a questão do nosso compromisso. Jesus estava tão comprometido com a vontade do Pai e com a realização da sua obra, que chamou isso da sua comida. Portanto, é algo mais importante do que o pão, é algo mais importante do que aquilo que vai à sua mesa ou o que você compra no supermercado. A coisa mais importante para a vida de um cristão ou de um discípulo de Jesus é, de fato, ter a consciência da vontade de Deus e realizar a sua obra. Você consegue perceber nessas duas práticas a sua própria sobrevivência, ou você viveria normalmente sem pensar nisso? Se você conseguiria viver normalmente sem pensar
na vontade de Deus e na realização da sua obra e no cumprimento da sua missão, então eu tenho a liberdade de dizer que você vive, de certo modo, uma vida descompromissada com a fé. Viver uma vida comprometida com a fé é viver uma vida onde a vontade de Deus tem um peso fundamental. Viver comprometido com a fé significa que a obra de Deus e realização e o cumprimento da missão tem um lugar muito especial na sua vida pessoal. Portanto, você consegue perceber nessas duas práticas a sua própria sobrevivência? Deixa eu fazer uma contribuição pastoral nessa manhã para levá-lo a ter compromisso neste contexto, no contexto de fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Primeiro, gostaria de pensar com vocês no que Jesus disse aqui em Marcos capítulo 3 e versículo 35, onde ele diz o seguinte: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Portanto, fazer a vontade de Deus não é um alvo que você tem na sua vida muito alto, muito amplo. Não, fazer a vontade de Deus e ter compromisso com a vontade de Deus significa ser ou não parte da família de Deus, ser ou não parte na família da fé, na família de Jesus. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, disse Jesus. A falta de compromisso em conhecer e viver a vontade de Deus nos coloca na indelicada posição de não fazermos parte da família de Jesus. Sabe como é, pastor? Eu vou vivendo a minha vida e Deus aparece no meio do caminho aí, à medida que eu tenho alguma necessidade dele. Realmente, as pessoas, elas não fazem ideia de que de repente estarão diante do Pai num abrir e fechar de olhos. Carlinhos teve uma experiência onde lentamente ele foi corroído pelo seu problema cardíaco. E depois o problema cardíaco trouxe outros problemas sobre ele. Mas algumas pessoas morrem de repente. Eu faço lembrança aos irmãos do voo 320 da TAM, que vinha de Porto Alegre e pousaria, como pousou, no aeroporto de Congonhas. A volta de 180 passageiros e tripulantes faziam parte daquele voo, que tudo corria muito bem. Eles levantaram voo em Porto Alegre e vieram, apesar do tempo chuvoso, voando até São Paulo, e pousaram na pista do aeroporto de Congonhas. Mas nós sabemos o que aconteceu naquele trágico acidente. Eles não tiveram tempo. As pessoas que estavam ali não tiveram a mesma oportunidade que você teve. Porque você está aqui me ouvindo falar da importância de fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. O fato foi que o avião não parou na pista e todos nós sabemos o que aconteceu. Ele se transformou ao final da pista numa bola de fogo e 199 pessoas morreram, os que estavam no avião, e um time de cooperadores da TAM que operavam no hangar no final da pista. A volta de 19 pessoas morreram. No final, 199 pessoas, quase 200 pessoas, que talvez estavam vivendo a vida sem pensar em ter qualquer gênero de compromisso com Deus. E de repente,
se acharam num abrir e fechar de olhos na presença do Pai, na presença do Todo-Poderoso. Portanto, ter compromisso com Deus não é algo que nós podemos ter ou não. Ter compromisso com Deus talvez seja o mais fundamental de todos os compromissos que nós precisamos ter na vida. Nós somos leais ao lugar onde nós extraímos o nosso recurso para viver. Temos um compromisso com o trabalho. Acordamos cedo, cumprimos horário, nos submetemos às regras e a todo gênero de exigência ou orientação do nosso empregador. Por quê? Porque somos homens responsáveis, temos compromisso com aquele que no fim do mês deposita na nossa conta bancária o sustento para toda a nossa família. Mas eis que aqui está, nesse culto, nesse lugar e na presença de todos os amigos, alguém que vem de uma forma muito graciosa, agindo na sua vida sem que você perceba. Você respira, você acorda, você come, bebe, se abriga debaixo de um teto, se aquenta na cama, numa cama confortável, entre lençóis e cobertas à noite, e você não sabe que deve tudo isso ao autor e consumador da fé, a Cristo Jesus, o Senhor, que vem de uma forma muito graciosa, trabalhando na sua vida, sem que você perceba, ou mesmo sem que você tenha qualquer grau de compromisso com Ele. Em João capítulo 7, 16 e 17, esse compromisso de conhecer a vontade de Deus e realizar a sua obra, a gente está pensando aqui ainda em termos da vontade de Deus manifesta. Já vimos que nós não podemos nos achar na família de Deus sem um compromisso com a sua vontade. Jesus disse: qualquer um que cumpre a minha vontade é parte da minha família, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, disse o Senhor Jesus lá em Marcos 3,35. Em João 7, versos 16 e 17, respondeu-lhe Jesus, olha bem esse texto, diz: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito do quê? Da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A verdade é que todo aquele que quer se comprometer em fazer a vontade de Deus, vai precisar conhecer esse livro. Vai precisar conhecer os artigos da Nova Aliança. Vai precisar conhecer o que diz a palavra de Deus no Velho Pacto, nos livros poéticos, no Novo Pacto, incluindo os evangelhos e as cartas paulinas e as cartas gerais. Precisarão conhecer a doutrina, e isso quem disse foi Jesus. Portanto, isso não é uma norma do pastor. Portanto, o pastor vai exigir que eu me torne um catedrático em Bíblia. Não. É óbvio que não. Porque nós não temos tempo até a morte de conhecer plenamente tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. E alguns desses ensinos ainda nos serão revelados depois que nós já não estivermos mais aqui. A realidade desse mundo pós-morte, que os nossos olhos verão somente quando estivermos com o Senhor. Mas a verdade é que até lá nós vamos conhecendo o que podemos da doutrina de Deus e vamos ganhando um lastro de conhecimento do ponto de vista da fé, para que a nossa fé não seja cega,
mas seja uma fé iluminada pela palavra de Deus, a qual o salmista chamou de luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. A palavra de Deus, a doutrina, fazer a vontade de Deus é conhecer a respeito da doutrina. Portanto, Deus tem estabelecido como vontade sua nos tornar conhecedores da doutrina. Lidar com o conhecimento e prática do Evangelho é fundamental. Falta de compromisso com as Escrituras é falta de compromisso com Deus. Então, eu tenho uma relação com as Escrituras muito distante. Sabe, pastor, eu não gosto muito de ler. Eu entendo que nós trazemos no nosso DNA cultural essa preguiça, essa dissídia para ler. Esse sentimento um tanto quanto obscuro que vai tomando conta das nossas casas, da nossa família, dos nossos filhos, depois dos filhos dos nossos filhos e etc. E a gente fica e passa a vida sem ter lido a Bíblia nem mesmo uma única vez. Os irmãos vão ficar estupefatos com essa informação. Mas um seminário, importante seminário de uma grande denominação evangélica aqui no Brasil, fez uma pesquisa com os seus alunos e descobriu que entre os seus alunos, uma pequena minoria havia lido a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida, e eles estavam se preparando para serem futuros pastores, sem qualquer compromisso com aquilo que a Bíblia diz, que quem quiser fazer a vontade dele, haverá de conhecer a respeito da doutrina, porque fazer a vontade de Deus é algo muito subjetivo aos nossos olhos. Nós vamos encontrar princípios estabelecidos em toda a Escritura sobre família, qual é a vontade de Deus para a gente operar em família, sobre como hoje nós fizemos a dedicação de uma criança, como ser pai, como ser uma mãe relevante aos olhos de Deus, como ser homem no exercício pleno da sua masculinidade, varonilidade diante de Deus. O que eu preciso? Quais são os ingredientes para me tornar homem? Não somente os ingredientes biológicos, mas os ingredientes éticos, morais, conceituais para me tornar homem. Como ser uma mulher e manifestar a minha feminilidade a nível da minha família e a nível da minha comunhão social, na igreja, no trabalho, em diversos segmentos. O que eu devo fazer para ser feminina? Isso deve ser perguntado à Bíblia. E a Bíblia vai nos ensinar a cada um desses detalhes. O primeiro evento, por exemplo, o primeiro botânico, classificador de espécies vegetais, você encontra na Bíblia. A Bíblia Sagrada tem o primeiro código sanitário que muitas cidades da Europa foram descobrir simplesmente depois da Idade Média, já entrando na Idade Moderna, a importância da higiene, da sanitização, de expurgar os esgotos, de lavar as mãos, de tomar água filtrada. Isso está na Bíblia. Como lidar com os excrementos, como lidar com os descartes, como lidar com o lixo. Isso está tudo na Bíblia. Portanto, nós aprendemos nas Escrituras Sagradas a sermos melhores cidadãos. O primeiro grande código penal encontra-se nas Escrituras, é onde todas as faculdades de direito vão se inspirar a partir dos elementos que
Os romanos conseguiram demonstrar, universalizar, mas o primeiro código, o grande código, aquele que era usado para julgar os impenitentes no início da civilização humana, está na Bíblia. Portanto, falta de compromisso com as Escrituras é falta de compromisso com Deus. E nós sabemos que a vida é dura e difícil, não é fácil você chegar no final do mês com os boletos pagos. Eu sei que não é fácil você se dividir tantas horas para ganhar a sua vida, mas deixa eu lhe dizer que muito mais do que aquilo que o dinheiro pode comprar, crianças, adolescentes, jovens precisam de pais que conheçam a Bíblia. Precisam de pais que tenham um compromisso com Deus. E é esse compromisso com Deus que vai nos atrair às Escrituras para conhecer o que Deus pensa, para conhecer aquilo que o Senhor vem ensinando ao longo dos séculos e das gerações. Como a vontade de Deus e o cumprimento da missão se desenrola, por exemplo, na vida diária da igreja hoje? É uma pergunta muito importante, uma vez que Jesus chamou o cumprimento da vontade de Deus e a missão como sendo a sua comida, como sendo o seu alimento cotidiano. Mas como isso se desenrola na vida diária da igreja? Olha o que diz o texto em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos utilizar aí da verve de Paulo para a gente compreender melhor essa dupla atitude que nos torna pessoas mais comprometidas com Deus. Diz: e não vos conformeis com este século. Ou seja, não ganhe o formato do tempo, desse período, dessa época da história. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, para nós conhecermos e experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, precisamos ter a mente renovada, ou em outras palavras, precisamos ter pensamentos, meus irmãos, que respirem, pensamentos segundo a vontade de Deus, ou uma mente formatada, para usar aí a linguagem da computação, uma mente formatada pelo céu. E como ter uma mente formatada pelo céu? Lendo, estudando, tendo acesso, ouvindo o ensino da palavra de Deus. Para que nós experimentemos a vontade dele, é necessário renovar a mente. Nós todos temos uma maneira própria de encarar diferentes questões da vida, e nós todos arbitramos dizendo: eu acho isso certo, ou eu acho isso errado, eu concordo com isso e eu discordo daquilo outro. Pois é, eu não sou diferente dos irmãos, mas já desde os meus 18 anos, e eu já estou com 62, portanto, desde os meus 18 anos, eu ando renovando a minha mente. Eu me lembro que quando me converti, imediatamente li em 3 meses, 5 vezes o Novo Testamento. 5 vezes, de Mateus a Apocalipse, o Novo Testamento, porque tinha sede de entender o que Deus pensa sobre a vida, o que Ele pensava sobre mim e de como eu deveria viver a minha vida. Afinal, agora eu era um discípulo de Jesus Cristo. Então, Paulo vai dizer que para você experimentar a vontade de Deus, você precisa ter a sua mente renovada. Eu sei que você tem pensamentos próprios sobre uma porção de coisa com respeito à fé e até o cumprimento da missão.
Eu tenho ideias muito pessoais, pastor. Eu venho sendo pastor nesses últimos 40 anos. Aliás, nesse último dia 12 de dezembro, eu completei oficialmente como ministro ordenado 35 anos, mais 40 anos de operação como ministro leigo na igreja e trabalhando na igreja. Para você experimentar a vontade de Deus, você precisa ter uma cabeça cristocêntrica. Você precisa ter uma cabeça, um cérebro enquadrado dentro daquilo que as Escrituras Sagradas ensinam, para que a gente possa experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Tem de haver uma mentalidade resistente aos padrões desse mundo. Você não pode pensar como esse mundo pensa. A igreja não pode se conformar a este século. Alguns de nós que quer ver ou quer ter um culto mais contextualizado, ou um culto mais parecido com, digamos, o instrumental desses dias, imaginamos, talvez fosse bom o pastor escurecer mais o ambiente, colocar umas lâmpadas azuis, roxas, prateadas, algumas fitas, quem sabe colocar alguns adereços na igreja, mas o texto é tão claro, nós não podemos nos conformar a este século, esta época da imagem, este tempo onde imagem é tudo, quando na verdade o que Deus diz é que a palavra é tudo, o verbo é tudo. É tudo ao ponto da Bíblia dizer que o verbo se fez carne na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e habitou entre nós. O verbo é tudo. A palavra é tudo. Então a imagem não é nada, a imagem é só imagem, na verdade, há mais ludíbrio, há mais engano por trás das imagens do que propriamente uma revelação da verdade por trás da imagem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. E o que é desarraigar? É tirar com raiz e tudo. Ele morreu na cruz, se entregou pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e para nos tirar com raiz e tudo desse mundo. Hoje nós estamos em Cristo, e isso significa ter um compromisso absoluto com Deus, e compromisso algum com esse mundo que o apóstolo Paulo qualifica como perverso. O mundo é perverso. E ele quer nos arrancar com raiz e tudo. Portanto, quanto mais ouvimos, quanto mais damos crédito ao discurso desse mundo, mais nos desviamos da verdade. Para mais longe nós nos desviamos da vontade de Deus. Essa semana nós vemos o quanto o mundo vem, meus queridos irmãos, capturando o ideário do crente, da igreja. Nós tivemos na pessoa de um cantor gospel, que já passou por tantas experiências dolorosas na vida, de casamentos desfeitos, refeitos e desfeitos, novos casamentos, fazer uma crítica sobre o hino que nós cantamos aqui, o coro, alvo mais que a neve, tentando de alguma maneira trazer para dentro da igreja a narrativa da defesa das minorias.
Meus irmãos, eu estou na igreja desde a minha mocidade. Eu me casei na igreja. Eu e Lourdes estamos casados há 42 anos, fez esse ano. Tivemos 2 filhos, o Weber com 40 anos e a Raquel com 37 anos. Nos casamos jovens, muito jovens. Eu não tinha 21 anos completos quando estava casado com a Lourdes. E ela, um pouquinho mais velha que eu, mais ou menos regulando a mesma idade, 1 ano e alguns meses a mais do que eu. O fato foi que nós nos casamos e como um casamento entre 2 jovens tão imaturos pôde, de alguma forma, pastor, sobreviver, foi o empenho em conhecer a vontade de Deus, o que Deus disse em sua palavra sobre ser um marido, o que Deus diz em sua palavra sobre ser uma esposa, o que Deus diz em sua palavra sobre ser um jovem na casa de Deus. Tudo isso você vai encontrar, mas um ponto eu posso lhe garantir: eu nunca vi racismo na igreja, nunca, jamais. Para um rapaz que se criou e que se sustentou na venda de música gospel, e eu tenho dito para os irmãos aqui continuamente que esse mercado é um mercado que merece um olhar crítico por todos nós, porque ele é eivado de mundanismo como o mercado fonográfico em outros cenários. E tenho falado para os irmãos que nós deveríamos louvar a Deus, engrandecer ao Senhor pela inspiração que Ele nos tem dado e mantermos o nosso coração longe da perversidade que há nesse mundo, que muitas vezes pode ser, meus irmãos, ele pode ser travestido de religião e chegar até os nossos ouvidos informações ilógicas que nada tem a ver com aquilo que Deus vem revelando ao longo dos séculos e das gerações. Portanto, o mundo é da vontade de Deus nos tirar desse mundo. Meu jovem, a pergunta do salmista é como o jovem pode manter puro o seu caminho? E a Bíblia diz exatamente como: vivendo segundo os seus mandamentos, vivendo segundo as ordenanças das Escrituras Sagradas. Essa é a maneira como nós experimentamos a vontade de Deus nesse cenário. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 5, ele diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Acho que essa é uma boa orientação sobre como nós vivemos a vontade de Deus e cumprimos a missão de Jesus para a vida da igreja no cenário cotidiano da igreja. Dar a si mesmo, doar a si próprio. Muito mais do que dinheiro, nós precisamos de uma doação de corações, de esforços, de vidas. Dar a si mesmo, depois dar-se a nós. Dar ao Senhor a si próprio, ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida comprometida com o Senhor. Deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus, e depois a igreja. Paulo estava falando dos crentes de Corinto, que primeiro eles se deram a Deus, para depois se darem a nós. Essa é uma boa orientação sobre como cumprir a vontade de Deus na igreja. Dê a si próprio, dê do seu tempo, dê da sua energia, dê dos seus esforços, dê a si mesmo ao Senhor. E depois,
não é só ao Senhor. Como o amor tem sua projeção vertical e também tem a sua projeção horizontal, dar a outras pessoas, ofertar de si mesmo a outras pessoas, orando, amando, visitando, cumprindo o mandato de Jesus no meio da vida entre as pessoas que você conhece. Eu diria que se uma família tomasse o texto de 2 Coríntios 8:5 e aplicasse ao seu conceito familiar, já seria uma gloriosa família de Deus. Por quê? Porque eles se dariam mutuamente um ao outro. O pai que sai cedo para trabalhar de manhã, a mãe que muitas das vezes também sai para as suas funções fora do lar, mas que normalmente fica dentro do lar, administrando a vida cotidiana e toda a dimensão do lar. Filhos que cooperam com os pais, que dão a si mesmos também pelos seus pais. E a primeira coisa que eu acredito que o filho precisa aprender a doar é a doação do seu trabalho dentro do contexto do lar, dentro do contexto da casa. Não custa nada fazer a cama, não custa nada preparar seu lanche, não custa nada tirar peso de sobre os ombros do pai e da mãe, tanto quanto puderem. No momento certo, poderem ajudar financeiramente e em outros cenários, ajudar com o trabalho. É dia de faxina lá na sua casa, mamãe, papai, põe o menino para puxar com o rodo, põe a menina para lavar a louça do jantar. Que haja essa doação como uma expressão de amor pela vontade de Deus. Depois a nós, pela vontade de Deus, é vontade de Deus que a gente cumpra esses protocolos mínimos da casa, do lar, da vida. Portanto, nós vamos encontrar nas palavras de Jesus realmente o sentido do que significa ter compromisso com Deus. Ter compromisso com Deus é fazer da realização da vontade de Deus e cumprimento da sua missão, cumprimento da sua obra, a sua própria comida. A doação pessoal é fundamental. É da vontade de Deus que nos doemos aos propósitos do Senhor e depois à comunidade dos santos. E isto tudo numa época de satisfação pessoal. É um privilégio nós podermos derramar tempo e esforço sobre a congregação, sobre a família, sobre os irmãos, sobre a vida das pessoas. Hoje à tarde nós teremos uma boa oportunidade de nos doar a nós mesmos. Vamos sacrificar, quem sabe, aquela pestania do domingo à tarde para dar um abraço numa família que acaba de perder o seu patriarca. Vamos deixar de lado aí um pouco da nossa satisfação pessoal para estarmos firmes, dando um abraço e dizendo: olha, você, Carlinhos faleceu, mas nós estamos aqui, somos sua família, estamos ao seu lado. A doação de si mesmo e depois a nós. E quanto à missão? Qual o seu grau de compromisso para com a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, que é algo que nós não podemos deixar de ter diante dos nossos olhos. O evento da internet transformou lá o nosso feed de notícias, quer no Twitter, quer no Facebook, quer no Instagram ou numa dessas redes sociais. Parece-me que a nossa missão agora ficou reduzida a esse contexto, quando na verdade isso é apenas uma grande ilusão. Você não tem 1000 e tantos amigos.
Eu tenho a volta de quase 2.000 pessoas me seguindo lá no Facebook. Mas quer dizer que você tem 2.000 amigos? Não, pastor. Não, meu irmão, você não tem esses amigos. Amigos são aqueles com os quais você compartilha a vida. Não compartilha pensamentos, ideias ou fotos. Esses não são seus amigos. E alguns de nós temos tido uma ideia um tanto quanto torta da missão, imaginando que cumprir a missão é colocar ali algum pensamento bíblico. Nada de errado com isso. Aliás, tudo de bom. Antes que todos nós inundássemos as redes sociais da verdade, da palavra de Deus. Mas isso não é cumprir a missão. Cumprir a missão significa dizer aos nossos amigos onde eles podem encontrar pão. Cumprir a missão é dizer para os nossos amigos onde eles podem encontrar a verdade, onde eles podem encontrar-se com Jesus. Cumprir a missão significa comunicar o Evangelho na sua plenitude, que diz o seguinte: o homem pecou e por causa dessa queda ele foi destituído da glória de Deus. Mas Cristo Jesus foi enviado ao mundo para religar uma humanidade separada a um Deus todo-poderoso, Criador de cada um de nós. E Ele se revelou morrendo na cruz do Calvário para a minha, a sua, a nossa salvação. Portanto, todos precisam saber e você precisa falar que só Jesus Cristo salva. A missão é algo que nós cumprimos no nosso dia a dia, testemunhando para nossos amigos de trabalho, para as pessoas que estão ao nosso lado, que só há salvação em Jesus. O nosso compromisso com Deus, que acaba por se desaguar no compromisso com a sua missão, a missão para a qual Ele nos chamou e nos salvou, é medida por esse grau de comprometimento com o Evangelho e a comunicação do Evangelho. Portanto, quanto à missão, a igreja pode ir, orar e contribuir. A verdade é que essas três ações vão indicar o nosso compromisso com a missão. O Evangelho é tão importante para nós, assim é, então precisamos ir e comunicá-lo. A salvação de nossos familiares e amigos é algo que ocupa um lugar central da nossa vida, sim, então é importante orar para que eles alcancem a compreensão da salvação. Esse evangelho é tão importante de maneira que comunidades organizadas precisam sobreviver. Sim, então eu preciso contribuir com a causa do evangelho. Portanto, a missão pode ser resumidamente compreendida nessas três ações: ir, orar e contribuir, não em uma das três. Se eu apenas orar, pastor, bem, vai faltar iniciativa em outras áreas. Então eu prefiro ir. Eu quero estar envolvido com a evangelização e eu quero comprar folhetos e distribuir folhetos por onde eu passar e etc. Mas apenas como se distribui um cardápio do restaurante. Ou como os médiuns aqui da cidade de Caxias faziam, não sei se ainda fazem, a panfletagem, oferecendo seus ofícios para jogar búzios, para ler cartas, para fazer qualquer tipo de adivinhação. Não, é importante que a gente testemunhe. Ore o suficiente por aquela alma, para que aquela alma realmente soe caro aos olhos do Senhor para nós.
e a contribuição que mantém as portas das nossas comunidades abertas e o serviço cristão sendo ministrado semanalmente no meio da comunidade. Isso é importantíssimo. Ir, orar, contribuir, dedicar-se à missão cristã, aquilo que Jesus chamou de sua comida, está ligado diretamente a estas 3 ações. Ir, orar e contribuir, cumprindo a missão do Evangelho, a missão de Deus no mundo, a missão do Senhor. Aquilo que Jesus chamou de sua comida, daquilo que o mantinha de pé, daquilo que o mantinha vivo. Uma vez a missão cumprida, já não há mais razão de eu estar vivo. Se você está vivo, pode crer, há uma missão a ser cumprida e há algo que você precisa realizar para a glória de Deus neste mundo enquanto você estiver vivo. E pode acreditar que você vai ser usado por Deus, porque se há alguém interessado em que essa missão seja cumprida, é o Senhor Deus de toda a terra, e Ele a outorgou aos seus discípulos. Nós somos os comunicadores dessa mensagem. Nós somos os comunicadores dessa palavra. Ter um compromisso real com Deus é estar comprometido com a vontade de Deus e com a sua obra. Até que nós estejamos realmente envolvidos nesse contexto, o nosso compromisso com Deus é pequeno, é muito pequeno, quase nulo. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a minha comida, essa é a razão de eu de fato estar vivo. Porque Deus ainda não me levou. Eu pensei que Deus iria me levar nesse ano. Estive muito próximo. Em linguagem quase que cômica, eu fui cumprimentar Jesus e voltei. Porque tem uma missão. E eu estou aqui nesse domingo, atrás do púlpito, com a minha Bíblia aberta, cumprindo a missão de pregar o Evangelho e preparar um povo para o cumprimento do ministério. E acredito plenamente nisso, que o nosso compromisso com Deus vai fazer com que nossas igrejas sejam revitalizadas, que os nossos cultos sejam vibrantes, que a nossa família, meus irmãos, tenha um brilho diferente, um brilho celestial, um brilho do céu. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. Meu amado Deus, meu querido Pai, cada um de nós presente aqui nessa manhã,